Estou aqui novamente para falar com vocês hoje sobre sinonímia. Também relembrar adjetivos e locuções adjetivas. Então vamos lá? Quando falamos em sinonímia, devemos lembrar que é uma parte da semântica. Mas o que é semântica, né? A semântica é uma ciência que se dedica ao estudo do significado e à interpretação dos significados de palavras, frases ou expressões dentro de um específico contexto, ou seja, é verificar, né, o significado dentro do contexto, certo? E sinonímia é a relação que ocorre quando diferentes palavras, então vou ter palavras diferentes, né, ou expressões diferentes, mas possuem do quê? Um sentido igual ou semelhante. Relembrando então os sinônimos, ok? Em alguns lugares, né, do nosso país, nós usamos a palavra semáforo. Já em outros, utilizam sinaleira, sinal ou farol. Mas devemos pensar que se refere tudo, né? Todas essas palavras se referem ao mesmo objeto, tá? Pele branca, pele alva, também é a mesma coisa. Colóquio ou diálogo. Quando pensamos em casa, o que temos como sinônimo? Moradia, lar, abrigo. Então, estamos sim falando de palavras com o mesmo significado. Então, a sinonímia, né, quando essas palavras têm os significados que se aproximam no texto, tá? Nós vamos falar então dentro do texto, porque eles se equivalem contextualmente. Sabemos que o uso dos sinônimos é muito importante, né? Para quê? Para que se evitem repetições. Quantas vezes no seu texto, né, vem lá marcado repetições de palavras, repetições de expressões? Como solucionar isso? Usando sinônimos. Nós temos dois tipos de sinônimos. Nós temos os sinônimos perfeitos, que é quando o significado é idêntico. Pense em léxico e vocabulário. É a mesmíssima coisa, né? Então, nós temos ali um sinônimo perfeito, assim como falecer e morrer. Já temos os sinônimos imperfeitos, que é quando? Quando esses significados, eles não são tão próximos, mas são idênticos, tá? Um exemplo ali, córrego e riacho. São sinônimos, mas não perfeitos, então nós vamos chamá-los de imperfeitos, assim como belo e formoso, certo? Mas resumindo, né, existe ou não diferença entre sinônimo e sinonímia? A resposta a essa pergunta é sim e não. Como assim sim e não, né? O que nós devemos pensar? Que a sinonímia é o nome que se dá à relação de semelhança de sentidos. Então, vejam bem, a relação de semelhança de sentidos entre palavras e expressões, sem apresentar identidade completa de significado. É preciso também lembrar que os sinônimos são muito utilizados para retomar elementos que se interrelacionam às partes do texto, sem ter ali necessariamente a mesma raiz de significação. Isso quer dizer que a relação de sinonímia resulta do emprego que essas palavras têm dentro de um texto, e não de seus significados isolados. Então, quando nós falamos em sinônimos, seriam os significados isolados e sinonímia dentro do texto. Mas como assim? Observem essa charge aqui. Nós vemos ali, né, na linguagem não verbal, nas imagens, dois garotos discutindo, correto? E aí um deles, né, bem irritado, diz: seu político. Bom, se nós procurarmos, né, o significado da palavra político, um sinônimo para político, fora desse contexto, nós teremos algo diferente se nós pensarmos na palavra dentro do contexto. Porque dentro do contexto, nós podemos perceber que nenhum deles dois ali tem idade para serem eleitos, né, pelo povo para serem um político. Então, não foram pessoas eleitas. Mas será que fazem politicagem? O que ele quis dizer sobre isso? Na verdade, ali ele quis dizer que o rapaz é desonesto, né? Então, ali nós temos que analisar o sentido, o significado da palavra
dentro do contexto, certo? Então, ali, o sinônimo para político seria desonesto, correto? Trouxe aqui também para vocês um trecho de uma música. Peço para que prestem bastante atenção, tá? Para que nós possamos analisar, então. Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. No aroma de amores pode haver espinhos. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho na solidão de casa, descansar. O sentido da vida encontrar. Quem pode dizer onde a felicidade está? O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Quem revela não mistério, que tenha fé. Bom, o que nós, temos ali? Logo no início, da música, ele colocou quanto tempo o coração, precisará para descobrir que o sinônimo de amar é sofrer. Primeiro, nós temos que pensar que ele está usando, as palavras de formas metafóricas. Por quê? Porque o coração, ali nós temos uma personificação, O coração não descobre, ele não pensa, Nós pensamos sim, com a cabeça, etc. Então, quer dizer, o coração não tem como fazer tudo isso. Depois ele diz que o sinônimo de amar é sofrer. Se nós fôssemos pegar a palavra, amar, e buscarmos um sinônimo para ela isoladamente, nós não encontraríamos como sinônimo sofrer. Mas dentro da música, sim, Porque dentro desse contexto, ele está falando de sofrimento, de como é difícil amar. Então, ali, sim, podemos dizer que o significado, que o sinônimo de amar é o sofrimento, certo? Então, nós vamos sempre analisar, no caso da sinonímia, o significado para buscarmos o sinônimo dentro do contexto, certo? Bom, quanto aos adjetivos, vamos relembrá-los. Nós já sabemos adjetivo é aquilo que dá característica. Característica quem? O meu substantivo, tá? Então, o meu substantivo, ele pode trazer ali uma qualidade, um estado, um modo de ser. Essa característica vai ser o meu adjetivo, certo? O meu adjetivo também, ele sempre vai variar para concordar, com o substantivo em quê? Em gênero, masculino ou feminino, em número, singular ou plural, ou em grau, aumentativo, diminutivo ou grau normal. Então, se eu tenho um substantivo masculino, o meu adjetivo precisa ser masculino. Se é masculino plural, o meu adjetivo também vai para o masculino plural. E feminino para feminino, feminino plural para feminino plural. Aqui nós temos a frase que diz o seguinte: ele era um amigo leal. O que nós temos ali de característica? Leal. E é uma característica que se refere a qual substantivo? Amigo, Então, o amigo é leal. A palavra leal, que é um adjetivo, ela é invariável. Então, ela não precisa, de masculino, feminino. Eu vou usá-la tanto para um substantivo masculino como para um feminino. Agora, suponhamos que eu dissesse, ao invés de leal, querido.
Aí eu preciso, então, usar no masculino. Se fosse amiga, amiga querida. Se fossem amigas, amigas queridas, tá? Então, sempre o adjetivo vai concordar, que ele varia em gênero, número e grau, para concordar com o meu substantivo. E o que é uma locução adjetiva? O que nós temos que pensar? Quando ouvimos a palavra locução, nós temos que pensar em conjunto. Conjunto do quê? Conjunto de palavras. Então, eu vou ter duas ou mais palavras para, na verdade, ter uma única função. Se eu tenho duas ou mais palavras e tenho aquele conjunto, né, com uma função de adjetivo, eu vou classificar como locução adjetiva. Olhem aqui o exemplo. Comprei 2 sobremesas da Alemanha. Qual é a característica das sobremesas? Ser da Alemanha, certo? Eu poderia dizer também sobremesas alemãs. Se eu dissesse alemãs, eu estaria usando um adjetivo simples. Como eu disse da Alemanha, eu usei a preposição mais o substantivo com a função de adjetivo. Então, eu tenho aqui uma locução adjetiva. Entenderam? No nosso livro, pede para que observe o título de notícias, né, que estarão a seguir, e vamos assinalar, então, com um X, a alternativa que apresenta a classificação correta das palavras ou expressões. Primeiro, Revista São Paulo elege as melhores fotos de carnaval dos leitores. Confira as vencedoras. Então, aqui eu tenho, na primeira, né, alternativa, revista é igual a adjetivo, ou seja, revista é adjetivo? Não, né? Porque revista é o nome que se dá a algo. Então, é substantivo, não é um adjetivo. De carnaval é uma locução adjetiva? Veremos, né? Será que ela está dando uma característica para algum substantivo? Vejamos lá. Fotos de carnaval. De carnaval é uma característica da foto? Sim. Eu não poderia dizer aqui fotos carnavalescas? Poderia. Se eu dissesse carnavalescas, seria simplesmente um adjetivo. Como eu usei, né, 2 palavrinhas, a preposição mais o substantivo, com o valor, né, de característica, de adjetivo, eu vou ter aqui uma locução adjetiva. Então, eu assinalo essa alternativa. Melhores é um adjetivo? Vejamos, né? Elege as melhores fotos. Melhores é uma característica também das fotos? Sim. Então, melhores é um adjetivo. E as vencedoras? É uma locução adjetiva? Vejamos se isso está dando característica, né? Então, confira as vencedoras. Não. Nesse caso aqui, as vencedoras não está, né, dando característica, não está ligada aqui a um substantivo. Então, não é uma locução adjetiva, correto? A 9. Identifique a quais substantivos os adjetivos destacados se referem. A população deve conhecer os impactos ambientais negativos do consumo exagerado de sacolas plásticas. Então, aqui na letra A, ambientais negativos. É uma característica do quê? Dos impactos, tá? Então, ele está se referindo a impactos. E exagerado, o que seria exagerado? São os impactos ou o consumo? O consumo, né? Então, exagerado é característica de consumo. Assim como plásticas, quem são plásticas? As sacolas, tá? Então, plásticas se refere a sacolas. Na letra B, a campanha defende o uso de sacolas descartáveis. Descartáveis é uma característica, então é um adjetivo. Adjetivo relacionado a que substantivo? Quem são descartáveis? A campanha ou as sacolas? Sacolas, né? Então, descartáveis é adjetivo de sacolas. Na letra C, a sensibilização da população para a tragédia ambiental causada pelo excesso de sacolas plásticas foi exitosa. Então, quem que é ambiental? A tragédia. Então, ambiental, adjetivo do substantivo
Tragédia. Quem é exitosa? A sensibilização, certo? O grande benefício da campanha é a preparação da população para a redução da oferta de sacolas plásticas. Eu tenho ali o adjetivo grande. E quem que é grande? O benefício, tá? Então, eu tenho como adjetivo grande, que se refere ao substantivo benefício. Entenderam? A 12, leia as locuções, então já está dizendo que nós temos aqui locuções e vamos transformar em adjetivos, tá? Então, nota do bimestre. Nota do bimestre seria nota bimestral. Problema de estômago. Problema estomacal. Insuficiência do rim. Qual adjetivo que eu poderia substituir aqui do rim? Renal, ok? Doença do coração. O do coração seria cardíaca. Pele de leão. Tem uma pele leonina. Carne de porco. Carne suína. Língua de serpente. Língua serpentina. Orelhas de lobo. Orelhas lupinas. Certo? Então, muitas vezes nós podemos, né, fazer o uso ou de locuções ou simplesmente de adjetivos. E lembre-se, dentro de um contexto, para não repetir, eu também tenho o recurso de usar as sinonímias, sinônimos, certo? Bom, até uma próxima, espero que vocês tenham entendido e até mais. Tchau, tchau.